tragédia vira maravilha. Esse é o Deus que eu conheço, é o Deus que eu sirvo, que faz tragédia virar maravilha. Jesus foi convidado a estar na casa de Jairo para orar pela filha dele, que estava mal, muito mal. E Jesus prontamente, vamos lá. Jesus estava indo para a casa de Jairo, quando uma mulher com fluxo de sangue tocou nas suas vestes, foi curada, e aí ficou um tempo ali. Jesus perguntou: quem é que me tocou, aquela coisa toda e tal, e perderam um tempo, que não sabemos quanto tempo, mas foi um bom tempo ali. De repente, quando Jairo está ali esperando Jesus para curar a sua filha, veio o recado da própria casa dele, um mensageiro dizendo: não incomodes mais o mestre, a tua filha já morreu, já está morta. E aí, partimos então para onde nós lemos. Versículo 51 diz: tendo chegado à casa, Jesus foi e chegou aonde? À casa de quem? De Jairo. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele. Ninguém foi permitido entrar naquela casa. A casa de quem? Mas ele não permitiu que ninguém entrasse com ele. A casa agora, a casa é de Jairo, mas quem tem o controle dessa casa agora é Jesus. A casa é de Jairo, mas é Jesus que está dizendo: aqui ninguém entra comigo. Comigo agora ninguém entra. Então ele diz: a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. Esses entraram com Jesus naquela casa. Glória a Deus, irmãos. E aí, Jesus levou consigo então, permitiu entrar na casa Pedro, João e Tiago. Por que Pedro, João e Tiago e não mais pessoas, que eu digo, outros discípulos? Porque Pedro, João e Tiago eram os discípulos mais íntimos de Jesus. Algo que iria acontecer ali, que Jesus não quis levar os outros discípulos, levou apenas os mais íntimos com ele. Isso se repetiu de outras maneiras, mas aqui foram esses que o Senhor separou para entrar com ele. E diz também que ele levou o pai, ou melhor, o pai e a mãe, a casa do pai, mas ele permitiu que o pai entrasse. Interessante, né? Diz: e bem assim o pai. Que pai é esse? Era um pai que se importava e tinha compaixão e amava plenamente a sua filha. Mas vamos lembrar quem ele é. É um pai bom, é um pai que ama a filha, se preocupa com a filha. Mas quem é Jairo? Jairo é o chefe da sinagoga. E um chefe da sinagoga neste tempo era alguém importante, próspero, de nome, reconhecido, muito conhecido de todos, como se fosse um prefeito de uma cidade. Todo mundo sabia quem era o chefe da sinagoga, Jairo, alguém muito importante,
Alguém que passava e todo mundo, ô Jairo, ô seu Jairo, ô seu Jairo. Mas esse pai chamado Jairo, quando viu a situação da sua filha, ele não olhou para a sua reputação, não olhou para a sua fama, não olhou para o que ele era, não olhou para si, ele olhou para ela e viu que tudo que ele era não adiantava nada. Ele era um homem religioso, temente a Deus, mas está vendo e reconhecendo que não pode fazer mais nada, mas ele sabia que tinha um homem que podia fazer. O seu nome era Jesus Cristo. Não era mais uma religião que ele foi buscar, não era mais uma religião que ele foi bater na porta, não, ele sabia que tinha um homem chamado Jesus que podia resolver o seu problema. Jairo então largou aquilo tudo. Jairo não ficou olhando para si, Jairo foi até Jesus. Que coisa nobre. Deixou toda a sua importância, deixou tudo que ele era para trás e vai ao encontro de Jesus. E a Bíblia diz que Jairo, chegando lá, prostrou-se aos pés de Jesus e suplicou pela sua filha. Um homem como esse, se prostrar aos pés de Jesus e suplicar pela filha, mostra quebrantamento e humildade. É tudo que Deus precisa para operar na vida de uma pessoa. É tudo que Deus quer ver no ser humano que é duro. Quebrantamento e humildade para fazer obras na nossa vida que nada nesse mundo conseguirá fazer. Nada! Jesus entrou com Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe. E a mãe. Por que Jesus incluiu a mãe? E Jesus sabia que havia um alívio muito extraordinário vindo para aquela mãe. Que aquela mãe não ficaria apenas naquele âmbito natural de pessoas que vão ali e choram, que é normal, isso é importante ser feito. Mas Jesus viu a mãe. Então ele chama, ele inclui a mãe para que entrasse com ele naquela casa. Esta mãe significa também cada um de nós. E agora eu queria ver com você o porquê ele incluiu a mãe. Vamos analisar. Jesus incluiu aquela mãe porque na hora que a menina morreu, Jairo não estava em casa. Jairo estava com Jesus. Na hora que ela morre, aquela mãe devia de estar ali ao lado da filha. E deve ter visto o último suspiro de vida. Você quer uma coisa mais difícil para uma mãe estar com uma filha enferma e vê-la morrer? Jesus viu esta mãe, cheia de dor no coração pela perda da filha. Jesus viu esta mãe, sofrendo ali ao lado dela, sem poder fazer nada. E quando a filha está ali, com aquela enfermidade, talvez com febre, se esvaindo em dor, enfraquecida, a mãe está ao lado, vendo aquilo tudo, e não pode fazer nada. O que Jesus viu nessa mãe? Jesus viu dor, viu sofrimento, viu algo nela que não viu em Jairo, porque Jairo não passou aquilo, o pai não estava presente, Jairo não estava ali. Por que essa mãe? Pelas dificuldades, pela dor, pelo sofrimento que ela passou ali junto da filha. Jesus chamou Pedro, João e Tiago, o pai e a mãe.
independente de como você chegou aqui, independente de como você tem se sentido aí do outro lado, eu quero dizer para você, o Consolador, o Espírito Santo, virá sobre você e vai te levantar para um tempo novo na sua vida. Você não vai continuar vivendo de recordações, memória de coisas passadas dolorosas, tenebrosas e opressoras. Você tem o direito de se levantar para viver uma vida plena com a presença de Jesus, com a presença daquele que faz de uma tragédia virar maravilha. Ele pode fazer isso, Ele tem condições para isso, Ele é o Senhor de todas as coisas. No versículo 51 ainda, relembrando, diz: tendo chegado Jesus à casa. Jesus chegou àquela casa. Agora, meu irmão, quando Jesus chega, tudo pode acontecer. Já comece desde já a convidar Jesus para entrar na tua casa, entrar na tua vida. Comece desde já a dizer: Senhor, vem, vem. Às vezes vem é tudo o que ele precisa ouvir para entrar e destruir tudo que está te destruindo. É tudo que ele precisa, é um convite para ele entrar e fazer algo sobrenatural. Não tem limite do que ele pode fazer. Ele pode entrar na tua casa e transformar em alegria. Ele pode transformar um casamento que está começando, começa a ficar aguado, ele entra e transforma. E ele pode também entrar num quarto e levantar da cama um defunto. Versículo 56 diz: seus pais ficaram maravilhados. Por que ele não colocou ali Pedro, João e Tiago e seus pais, e os pais da menina, ficaram maravilhados? Hein, irmãos? Não. Seus pais ficaram maravilhados, porque é o que eles precisavam. Depois de tanta luta, depois de tanto sofrimento, depois de ver tantas coisas, depois de passar tanta coisa na cabeça deles, eles precisavam se alegrar. Mas não só se alegraram, ficaram o quê? Maravilhados. Em nome de Jesus. Não olhe para as coisas que estão diante de você, apontando para a morte, para a destruição, para a perda, para pânico, para depressão, para ansiedade, para medo. Não olhe. Olhe para o Senhor, que sempre está pronto para fazer maravilhas, no meio até de tragédias, maravilhas. Ele transforma coisas, ele muda situações. Se ele não pode mudar uma situação dramática, terrível na sua vida, ele pode te consolar e te erguer e fazer coisas que vão sucumbir a tua perda, sucumbir a tua dor. Ele tem poder para isso. Eu estou falando de um Jesus que habita em nós. A Bíblia diz: o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos habita em nós. É esse Jesus que está em nós, que nos conduz em vitória e em triunfo. É esse Jesus que pode usar a tua vida, usar a tua boca, usar você de uma maneira extraordinária nesse tempo. É esse Jesus que basta uma palavra para o espírito de depressão e medo e pânico bater retirada. É esse Jesus que habita na nossa vida e basta você abrir a tua boca para o espírito de loucura ser amarrado. Vemos aqui que aquela mãe, aquele pai também, principalmente a mãe, ela viu quando a esperança se foi e a morte chegou. A esperança foi, acabou, mas quando Jesus chegou, significa que a esperança voltou. A esperança se foi. Eu fico imaginando aquela mãe junto da filha, saindo do quarto, indo lá para fora, pedindo ajuda, gritando, sei lá o quê. Minha filha morreu, acabou de morrer. Pessoas vindo, abraçando. Imagina a cena. Mas quando Jesus chega, a esperança chegou.
Quando Jesus chega, meu irmão, tudo pode acontecer. Quando Jesus chega, a melhor coisa que a gente faz é cala a boca, fica quietinho, deixa ele agir. Deixa ele agir. Ele sabe muito bem como faz. Tem coisas grandiosas acontecendo dentro de você. Tem coisas grandiosas acontecendo dentro da sua casa. Se o diabo está rosnando e dizendo: o divórcio chegou, o problema chegou, a doença chegou, o desespero chegou, a depressão chegou, a solidão chegou, você vai meter a porta na cara dele e dizer: aqui só entra Jesus. Fora daqui! Qual foi a palavra que ele deu para a menina? A primeira palavra que ele falou para ela? Levanta-te! Logo depois vem uma outra palavra. Ele dá uma ordem e mostra o que a ordem dele provocou. A autoridade dele é tão grande que quando ele fala levanta, tem que se levantar. Todo o mundo espiritual, toda situação cósmica, a natureza, tudo, quando ouve o que ele fala, tem que se render na hora. E a morte também, porque quando ele diz, levanta-te, diz o versículo 55, voltou-lhe o Espírito. Voltou-lhe o Espírito. O que está morto na tua casa, o que está morto na tua vida, o que está morto em parte da sua vida, o Senhor está dizendo, voltou-se o Espírito. O Espírito voltou para aquela menina, e ela se levantou, o Espírito voltou, porque Jesus deu uma ordem, levanta-te, hoje Ele te dá uma ordem, hoje Ele dá uma ordem no mundo espiritual, todo ataque, toda situação no teu corpo, na tua vida, toda amargura, ressentimento, todo bloqueio mental, toda amargura, ressentimento, todo bloqueio mental, pode levar uma pessoa à loucura, a viver uma vida louca, uma vida sem sensibilidade, uma vida distorcida, uma vida que vê tudo por um ângulo errado, uma vida que só vê coisas que na realidade não são. Hoje, no nome de Jesus, eu quero declarar, o Espírito do Senhor vem sobre você e liberta a tua mente hoje. Toda semente do capeta na tua mente para germinar e crescer vai ser exterminada hoje. Espírito de morte, fora!